Vamos lá. Vamos orar, gente? Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela oportunidade. E mais do que isso, obrigado porque o Senhor é tão bom. E o Senhor faz muito mais do que nós pedimos e podemos pensar. Pai, eu quero em especial agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na vida da Fabiana, que nós estamos orando, Pai, pela vida dela, estamos numa só fé, crendo que o Senhor está fazendo algo especial e sobrenatural na casa da Fabiane, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também sobre o esposo, Senhor, Pai da tua filha, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, Pai, por todas as curas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda cumprirá, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós cremos que não vale encantamento. E por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome. Deus, guarda, Senhor, cada vida, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um dos que estão aqui. E nós cremos, ó Deus, que a maldição do Egito não tem direito sobre a nossa casa, a nossa família. Mas estamos guardados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sim, graças a Deus. Tudo o que está acontecendo, né, gente? As maldições que estão acontecendo, eu entendo que são coisas do Egito, né? Pragas do Egito, né, mãe? Gripe, dengue, tantas coisas que Então, assim como o Senhor livrou o povo das maldições do Egito, que o Senhor também nos livre nesse tempo, a nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Amém. Sim, né? E assim, se o Senhor guardou o povo, guarda a nossa casa também. Tem muita gente tendo medo. Tem. Na verdade, uma parte dessa dengue nova é uma dengue, né? Depois da Covid veio essa dengue nova aí, que atinge o pulmão ou o fígado. Muitas vezes tem atingido, né? Você percebeu que o mosquito está diferente? Ele está mais escuro. Foi. Ele está bem mais agressivo. Interessante, né, gente? Eu tenho uma paciente minha que ela é do Japão, e ela falou assim, aqui no Japão não tem dengue. É claro, né? Tem saneamento básico, exatamente. Não tem a quantidade do Japão, não tem a quantidade de mato que nem tem aqui no Brasil. Principalmente, né, gente? Exatamente. Gente, vocês Bruno, estão... Oi? desculpa. Só te respondendo, aquela hora eu estava escovando os dentes, que você me perguntou. Eu vou imprimir aqui em casa agora, não precisa entregar para ninguém, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tô aqui. Vamos lá. Gente, nós vamos estar estudando essa matéria se chama, né? Na verdade, ela vai se chamar A Conquista da Mente, da Alma, a Conquista das Emoções. Deixa eu colocar aqui. Exatamente, só eu colocar aqui para mim, aqui, gente, que saiu minha tela. Aqui, ó. A conquista da mente, vontade e emoções. É isso que nós vamos estar estudando, né? É uma matéria muito, muito importante para quem já fez IFC e estudou lá merismos. Nós vamos relembrar alguma coisa aqui de merismo, tá, gente? Nós vamos trazer alguma lembrança aqui e para que nós possamos compreender as coisas, né? Vocês acabaram de estudar aí a respeito de ansiedade e depressão, né, à luz da palavra, e agora nós vamos colocar aqui como é que nós vamos dominar a nossa mente, como é que nós vamos dominar as nossas emoções, porque a alma, ela deve ser dominada, a alma, ela deve ser conquistada, né? Então, quando nós estamos falando, só trazendo aqui a memória daquilo que vocês bem sabem, né? Que a palavra do Senhor fala. Esse é o tema da clínica da alma, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, está aí na sua tela, está dizendo assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né, gente?
Então, nós precisamos manter espírito, alma e corpo irrepreensível. Então, quando nós estamos falando dessa dimensão, a estrutura do homem é espírito, alma e corpo, né? Nossa função aqui, principalmente, é estar trabalhando a questão de alma, porque o Senhor vai trabalhar em nós muito a nossa alma. E quando nós estamos falando da alma, a alma ela tem uma estrutura. A estrutura da alma, claro que é muito maior do que isso, né? Mas a estrutura da alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Estrutura da alma. Exatamente. Então, a nossa mente precisa ser trabalhada, a nossa emoção precisa ser trabalhada e a nossa vontade precisa ser trabalhada. É isso que nós vamos estar vendo nestas semanas, né? E é por isso que no dia 5 de maio, eu quero pedir para que todos estejam aqui, porque nós vamos estar fazendo uma dinâmica, que vai ser falado só no dia. Não vai ser transmitido, tá, gente? É segredo. É surpresa. Tá? Isso. Então, nós vamos ter aqui uma dinâmica que vai trabalhar vai ser toda a aula, vai ser trabalhada, vai ser ministrada. Eu tenho certeza que vai ser algo muito abençoado, que eu chamo de a mesa. Ela sabe. No sentido assim, ela já ministrou sobre a mesa. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a mesa. E foi muito bom. Você viu a sua nota lá, né? Não viu? Não, já tá lá. Já tá lá. Só você entrar no site. Tudo bem. Tem uma nota master. Olha comigo aqui, gente. Página de número 2 da sua apostila. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos aqui. Né? Hebreus 4 vai falar sobre um tema, né? Isso daqui é um tema. Quando a gente faz o estudo do Novo Testamento, né? Nós ficamos praticamente 2 meses estudando o livro de Hebreus, porque é um livro assim, a carta, né? De Hebreus é uma carta assim maravilhosa. E a carta de Hebreus, ela vai falar para nós uma linguagem para quem? Hebreus fala linguagem de quem? Muito bem, de Hebreus. Então, Hebreus é para falar para os... Muito bem, né? Então, quando nós estamos falando aqui, tem uma linguagem deles que é muito importante para eles, que é um dia muito importante. Qual que é o dia importante para o judeu? Hein, pessoal do online? Qual que é o dia importante para o judeu? Vamos lá. Quem será? Quem habilita aí, pessoal do online? Qual é o dia importante? A Páscoa. Ah, Não? Sexta-feira, sexta para sábado, o Shabbat. Ah, o Shabat. O sábado, isso mesmo. E o descanso. E o sábado, é isso, gente. O sábado é um dia importante. E o que quer dizer o sábado para nós? Eu peço aqui para a Carmen ler para nós Hebreus capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 ao 4, tá, gente? Né? Hebreus 4, do 1 ao 4. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hebreus 4, do 1 ao 4, ele vai fazer aqui para nós, trazer para nós um entendimento muito interessante. Pode ler para nós. Do 1 ao 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Você está lendo a King James, né? Só para... King James, isso. Alguém, King James, tá? 3. Ó, beleza, pode. Foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram, porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, pois em certa passagem ele se referiu ao 7º dia nestes termos.
No 7º dia, Deus descansou de toda boa obra que realizara. Amém? Muito bem, É gente. o 4. Isso. Esse texto aqui traz para nós uma grande elucidação a respeito do sábado, né? Porque ele vai nos ensinar o propósito do sábado, né? Então, quando nós observamos aqui o texto, ele vai trabalhar aqui o verdadeiro descanso. Porque quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a alma já não tem mais descanso. Por que a alma não tem mais descanso? Exatamente, por causa do pecado. A alma fica como? Agitada, perturbada, nervosa, inquieta, ansiosa, com depressão. Não é verdade? A alma, ela vai trabalhar isso. Agora, ele vai trabalhar. O escritor de Hebreus, ele é tremendo, porque ele vai trabalhar como que a alma em Jesus ele vai entrar em descanso. A alma, ela precisa ser entrada em descanso. Abre comigo aí, pega comigo aí na sua apostila. Está aí, ó, no segundo estrofe, na página 2, Hebreus 4:3. Tá vendo aí? Muito bem. Na sua apostila. Diz assim, ó. O descanso da fé é um repouso pessoal, espiritual da alma em Deus. E é prometido como herança a todos os que são filhos dele pelo novo nascimento. O texto de Hebreus nos remete a 3 descansos. Quais são? Olha só os descansos que o Senhor tem para nós, né, gente? Primeiro descanso é o descanso da criação. Remete-nos à ideia de que Deus, no 7º dia, descansou de suas obras após constatar que tudo tinha feito era bom. A obra estava terminada. Não apenas exteriormente, mas no interior e qualitativamente. Não havia pecado, nem corrupção, tudo estava novo, em folha, ao sair das mãos do Criador. O descanso do sábado, no relato, a criação é dita ainda que abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Mas não se diz que houve dia e noite. Portanto, é um dia ilimitado, eterno. O descanso também o é. Por esta razão é mencionado como o descanso de Deus. Olha que lindo. Então não havia noite e dia no 7º dia, porque ele está falando de um descanso que é além do descanso do dia. Oi? Não pergunto. Verdade. Então vai além. Eu estava lendo essa semana também, e nesse dia, ele também trabalhou tudo, sabe? O 7º dia, ele trabalha, porque ele vai descansar. Ele terminou a obra. Isso. Ele descansou. Sim, Não era um dia só de sim. Porque ele trabalhou no 7º dia. trabalho. Deus trabalhou, ele fala, e terminou, no 7º dia diz a palavra, e terminou e descansou. Ele não significa que ele não trabalhou no 7º dia. Mas assim, noite, não tem noite e dia. Né? Porque o verdadeiro descanso está muito mais lá de Deus. Vocês descansar, gente? Hã? Não, tem cansaço. Ele não cansa. Jesus diz, meu pai trabalha até agora. Né? E o descanso de Canaã, que devemos esclarecer que as palavras... Dá uma olhadinha aí para nós, Carmen. Hebreus 4:8. 4:8. Isso, pode ver. Porque, se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Olha lá, está aí nossa apostila. Devemos esclarecer que as palavras de Jesus e Josué no hebraico é o mesmo. Josué proporcionou aos israelitas muitas coisas, mas não lhes concedeu descanso espiritual. Portanto, a terra prometida se torna símbolo do descanso da fé. Então, quando nós estamos falando de conquista da alma, de conquista da nossa mente, vontade, emoção, nós estamos falando de nós entrarmos no descanso de Deus, de nós entrarmos no sabá de Deus, não no dia, porque Deus não está preocupado com o dia, gente. A partir do momento em que a pessoa pega o dia, troca Jesus pelo dia, ele está trocando Jesus por uma imagem de escultura. Ele está idolatrando.
é uma idolatria. Portanto, quando nós estamos falando do descanso, não é o descanso do corpo, é o descanso da alma. Ah, sim. Nós precisamos claramente do descanso, mas não é esse descanso primordial, porque ainda que nós, olha só, ainda que nós venhamos a descansar no nosso corpo, né, a nossa alma ainda muitas vezes fica agitada, nervosa, irritada, e aí que ela precisa de um verdadeiro sábado, do verdadeiro descanso de Deus. Oi? Nós estamos falando sobre quem sai do Shabat. Ele está valorizando o ritual. Ele está focalizando em Jesus. É idolatria. Esse é o grande problema, a idolatria. E Deus não descansou. Não, porque está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 1, né? E no 7º dia, ele terminou a obra e descansou, e abençoou. Ele descansou no sentido de ter visto tudo pronto. Exatamente. Exatamente. A satisfação da alma. Exatamente. A satisfação da alma. Quando você começa a arrumar a sua casa, depois você vê tudo pronto, o que você faz? Verdade. Não tem coisa melhor do que ver casa arrumada, não é, gente? É ou não é? Tem coisa melhor do que você ver as coisas suas, tudo certo, no lugar, arrumada, limpa, organizada. Aí a sua alma está como? Terminei. Em paz. Tudo que você começa. É interessante, né? Porque se a sua alma não estiver bem, você não consegue fazer. Isso não consegue. Exatamente. Mas eu quero trazer aqui, olha, qual que é o propósito do sábado? O sábado não é o dia. Nós não olhamos e descansamos no dia. Nós descansamos numa pessoa, que é Jesus. É Ele quem vai trazer o repouso para a nossa alma, o repouso para o nosso ser, né? Olhando aí comigo, na página de número 3 da sua apostila, onde está escrito Hebreus 4:10. Dá uma olhadinha aí, ó. Isso, foi, ó. Essa parte aqui está repetida, tá, gente? Ó, na sua página aqui, ó. Repetiu, você pode até riscar aqui, que nem eu fiz, né? Ó, porque na apostila ali repetiu. Algumas coisas acontecem que não deveriam acontecer, mas acontecem, tá? Mas aí Hebreus 4:10 já não está mais aí, tá? Hebreus 4:10. Acharam aí onde está? Por favor, Hebreus 4:10, Carmen, lê para nós. Sua obra, sido consumada tanto interior como exterior, foi isto que Jesus remeteu quando disse: o que fez o exterior não fez também o interior? Em Lucas 11:40. Este descanso. Não, anterior à apostila, né? Você está lendo a apostila. Não é na apostila? Não é a Perdão. Bíblia. Hebreus 4:10. 4:10, perdão. Pois toda pessoa. Hebreus Vou lá. 4, por favor. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ai, que lindo. Olha, ó. Todo aquele que tem o repouso, descanso em Deus, começa a ter repouso da sua alma. Você está vendo como tem muito crente precisando de Jesus? Né? Por quê? Porque a alma fica agitada, a alma fica angustiada. E nós precisamos aprender a depositar a nossa alma, conquistar a nossa mente, vontade e emoção para entrar nesse descanso que vem do Senhor. O descanso que vem da parte de Deus nas nossas vidas. Então, quantas vezes, ou o que é que te perturba? O que é que te perturba? Não precisa falar, só pensa, tá? Porque muitas vezes aquilo que nos perturba, queridos, é que muitas vezes nos tira da presença de Deus. Eu gosto muito de Henry Orton Willey, que ele é um teólogo, né? E ele vai falar a respeito do sábado. Quando ele fala a respeito do sábado, ele fala o seguinte, ó:
Se o descanso divino for interpretado como descanso em Canaã, alguém poderia supor que os que entram na terra com Josué realmente gozaram do descanso prometido. Todavia, visto que é mencionado outro descanso, o descanso físico em Canaã, não poderia ser aquele a quem Deus se referia como meu descanso. Mas por que tem ele para Canaã? Pois é, eles falam isso. O povo entrou em Canaã e não descansou, porque não é o lugar, é em Deus. Quantos de vocês já viram pessoas assim, ó, quando eu casar, aí eu vou ficar feliz. Aí casa, tá feliz? Aí que o negócio fica apertado mais ainda, né, gente? Quantos de vocês já ouviram assim, né? Ah, quando eu tiver uma casa maior, aí vai estar tudo bem. Aí você compra a casa, aí vai ter um monte de carro, uma casa enorme para limpar, vai ficar reclamando da casa, que a casa... Exatamente. Gente, por quê? O descanso da alma não está em você ter. O descanso da alma não está em você não ter problema. Por quê? O descanso da alma está quando a sua alma está sendo satisfeita no Senhor. E é por isso que ela precisa ser conquistada. A sua mente, a sua vontade, a sua emoção, ela precisa estar em contínua conquista, né? Então, abre comigo aí em Mateus, capítulo 28, capítulo 11, no verso 28 ao 30. Oi? Mateus 11, do 28 ao 30. Olha o convite que Jesus faz para nós. Eu peço aqui para Débora ler para nós. Pode ser, Débora? Só libere o seu som para nós. Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém. Olha aí, ó, como que a palavra do Senhor fala, o meu jugo é bom, a minha carga é leve. Então, se a carga do Senhor é leve, gente, nós precisamos aprender a dominar e a entrar nesse descanso. O problema é que muitos crentes não entram. Muitos não estão conseguindo entrar. Volta comigo na sua apostila, na página 3. Nós temos aí Hebreus 4:10, depois tem aí uma segunda estrofe, tá vendo aí, ó? Tem Hebreus 4:10 e uma segunda estrofe, acharam? Diz aí, ó. Fé é descansar em Deus. Olha aí comigo, vamos dizer todos juntos aqui, ó. Fé é descansar em Deus. Ok? Então, fé não é não ter problema. Fé não significa não ter passar por luta, por dificuldade, por doenças, por enfermidades. Fé é descansar em Deus. Olha, vamos aprender como descansar. Por isso que a palavra... Com equilíbrio. É isso que o Senhor faz conosco, Berê. A gente passa pelo problema equilibrado. A gente passa pelo problema sabendo que existe a quem é que nós podemos confiar, segurar. Porque é isso que o mundo não tem. O mundo não tem aonde segurar. O mundo não tem aonde alçar voo. Nós temos. E aí continua dizendo aí, ó. Quantos há que se esforçam com suas próprias energias para ter uma vida digna de Cristo, deparando-se com decepções e fracassos? Aí aqui por cima nos traz, é Cristo que vive em nós e manifesta-se por meio de nós, vivemos pela fé naquele em que habita em nosso coração. Olha que coisa linda, gente. Então, quando nós
começamos a dominar a nossa alma, as nossas emoções, nós começamos a entrar no descanso. Eu quero dizer para você, tem descanso para cada um de nós. Existe um descanso para você. Um descanso para sua alma. Não significa que você não vai passar por problema. Porque Hebreus, o grande chave de Hebreus, qual que é? Qual que é a chave de Hebreus, assim, o texto? Os heróis da fé. Dá uma olhadinha comigo em Hebreus, capítulo 11, no verso 39. Você está aí, lê para nós, Maurício, que você tem um vozeirão, para o pessoal ouvir. Hebreus, capítulo 11, no verso 39. Ah lá, tem que ter calma, Maurício. Bora! Hebreus 11, 39. Pronto? Ora, todos esses que eu... Espera aí, ó. Todos esses quem? Ele está falando. Os heróis da fé. É qualquer um. É qualquer um. Não. Gente, a Bíblia chama de herói. Se a Bíblia está chamando de herói, é porque é de verdade. Não é qualquer um, não. Continua. que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha aí, ó. Os heróis da fé. Os heróis da fé não tiveram a concretização da promessa. O que é fé que nós acabamos de ler aqui? Ó? Fé é descansar em Deus. Em Vamos Deus. lá. Fé é Descansar não é em para Deus. você viver a promessa. Exatamente. Não é para você. Se você viver a promessa, que bênção. Glória a Deus. Se você não viver a promessa, que bênção. Glória a Deus, mas a sua alma está aprendendo a descansar. Quando a alma aprende a descansar, ela não vive baseada em promessas. Quando a alma aprende a descansar, ela vive baseada em Jesus. Ela sai da religiosidade. Exatamente. Ela entra em Jesus. Amém? É isso. Ela vive muito bem, Regina, é isso. Ela vive a promessa sem viver. Porque o foco sai do problema e entra naquele que é acima do problema. Porque nós estamos aqui, gente, mas o Senhor está falando, está assim, ó, observando, me observando, te observando e nos preparando para algo muito maior que a gente nem imagina, que talvez não é nem agora. É muito maior e superior que nós iremos ver além desta terra e desta vida, gente. Nós olhamos para agora, mas ele vê na eternidade. Ele vê o que você e eu nós renunciamos por amor a ele. Ele vê o que você e eu nós renunciamos para a glória dele, queridos. É nisso que nós estamos baseados, no Senhor. Volta comigo em Hebreus 4, né? Olha só, o texto tão conhecido, né? De Hebreus 4. Olha comigo aí, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Volta lá um pouquinho. Hebreus 4, 12. Vamos dar eu vou depois, vocês estão aí com a apostila para vocês lerem depois, tá, gente? A gente não vai pegar tudo, vou pegar algumas coisas aqui. Hebreus 4, 12. Eu peço aqui para Simone ler para nós. Pode ser, Simone? Você está com o som ligado. Tá ligado? Tá? Ah, achei que não tava, peraí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito bem, como é que a gente vai conseguir entrar nesse descanso? Como é que a gente consegue entrar nesse descanso? A palavra do Senhor está nos mostrando aí. Estou sem tempo. Espera só pegar uma caneta aqui, gente. Você vai pegar uma caneta.
Vamos lá, gente, ó. Eu não sei se o pessoal do online vai enxergar, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui, ó. Ó, então vamos lá. Imagina aqui, eu vou fazer as separações aqui, ó, tá? Então nós somos espírito, alma e... Tá dando para enxergar aqui, gente? Ah, aqui tem. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós precisamos entender que... Você aceitou Jesus, sim ou não? Sim. A partir do momento em que você aceitou Jesus, quem entrou em você? O Espírito Santo. Então, agora existe uma força aqui, ó. É a força do Espírito Santo. Ele veio habitar na onde? No nosso espírito. Abre comigo aí em primeira, segura Hebreus, que a gente vai ficar bastante em Hebreus, tá, gente? Né? Abre comigo aí, vai comigo em 1 Corinto, capítulo 6, no verso 17. Viu? Você pode ler para nós? Isso. Só um minutinho. Sim. Não foi o 17 ou 14. Mas aquele Vai que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Muito bem. Mas aquele que se uniu com o Senhor é um só? Que privilégio. Você e o Espírito Santo agora é um só. Em qual dimensão? Na dimensão do Espírito. Então, você é um só com o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar e recriou o nosso. E a alma? A alma é uma arma. A alma é uma arma. Ela é teimosa e nós precisamos colocar a alma aqui agora. Veja, não é a promessa que nós vamos entrar com a nossa alma em descanso? Sim ou não? Nossa alma não entra em descanso. Como é que eu faço para minha alma entrar em descanso? Porque a palavra de Deus, ela é mais viva e eficaz. Ela é viva. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Está sentindo a mão dela? Está sentindo mesmo? Né? Quem está no online pega na própria mão, assim, ó. Está sentindo a mão? Está sentindo? Tem certeza que está sentindo? É mais vivo a palavra do que a pessoa que está do seu lado. Está entendendo? Está velada. É por isso que eu digo, a palavra é mais viva do que a pessoa que está do seu lado, gente. Ela é viva e ela é eficaz. Então, a palavra que é viva e eficaz, ela vai fazer uma coisa. Ela é uma espada de... Exatamente. Como a palavra é uma espada de 2 gumes, deixa eu colocar aqui. Esta espada, queridos, né? É uma espada que devemos lembrar aqui, existem 2 tipos de espada. A espada maior, que é chamada de gladius, né? Que é aquela que o soldado romano está lá, né? E aí cai o inimigo no chão. Quando cai o inimigo no chão, ele pega a espada machaira. Essa espada machaira é uma espada menor, que ela é de 15 centímetros, mais ou menos desse tamanho aqui, 15 centímetros, e ela tem uma pontinha ali, né? E aí, quando o inimigo vem, quando ele está caído, ele pega, ele saca aquela arma, né? E vai nas vísceras do inimigo e vai virando com aquela ponta e tira com tudo. Aí acaba tudo. Então, os romanos usavam essa. Davi usou a espada do próprio Golias. Né? Mas olha, quando nós olhamos, machar é isso. A palavra, ela vem exatamente com isso. A palavra de Deus. Ela é apta para dividir o quê? Olha assim, ó. Alma e espírito. Então, a palavra de Deus é quem vai dividir a alma para ela fazer o quê? Entrar no descanso. Isso é chamado de merismo. Porque merismo, o que significa? Separar. Dividir. A alma, ela quer entrar nesse descanso?
Uma alma anseia, mas ela não consegue. Ela precisa de algo que faz ela entrar nesse descanso. A única coisa, não é o Alcorão, não é o livro de Masaharu Tanikushi, não é o livro de Maomé, não é o livro de Buda. O único livro que vai fazer com que a alma saia e entre nesse descanso se chama Palavra de Deus. A Bíblia, Palavra de Deus. Por isso que ela é viva. Ela gosta das coisas. Sim, mas ela anseia. Eu não sei, mas é uma assim, superficial, né? Não, ela anseia, mas ela sabe aquela criança que chora e não sabe assim que está acontecendo com ela? Ela quer, mas ela não sabe o que ela quer. Exatamente. Daí o que acontece? Como existe uma pressão do Espírito, agora estamos falando do crente, porque naquele que não é do Senhor não tem essa pressão espiritual. O que existe na pessoa que está no mundo? Só pressão aqui, ó, do corpo, do mundo, né? Coloquei aqui, ó. Qual que é a pressão que vai ter aqui, ó? Ó, mundo, pecado e carne. Ó, tá vendo, ó? A pressão que tem aqui no corpo, que vem aqui, ó, e com as janelas do corpo para a alma, qual que são as janelas que estão no corpo? Que estão no corpo que vai para a alma. O que mais? O tato, olfato. São 5. Então, essas cinco partes que são as janelas da alma, né, vão atingir sempre o pecado, a carnalidade e o mundo. Por isso que tá 3 setinhas aqui, tá, gente? Ó. Vai entrar aqui. E aí, quando vem essa situação aqui, porque o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, a alma vai pender para onde? Exatamente. Mas ela anseia o que ela tinha antes. Nossa alma anseia pela palavra. Ela tem o poder latente. Ela anseia pela palavra, só que a alma, ela não sabe discernir o que ela quer. Então, como a nossa alma não sabe discernir o que ela quer, ela aceita o que é mais propenso para ela, que é o que vem com as janelas da alma. Então, a mina mais fácil. Exatamente. É por isso que a gente vai trabalhar sobre a mente. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vem aqui e ela corta, ela divide alma de espírito. Qual é a função de dividir alma de espírito, gente? Fazer com que a nossa alma entre no descanso. Essa é a função da palavra. O que Satanás mais faz? Para a gente não ter tempo com a palavra. Para a gente não buscar a presença de Deus. Para a gente não entrar na meditação da presença do Senhor. Não é verdade? É assim que o inimigo faz para que a nossa alma ela não venha e descanse. Ele vai falar mais alguma coisa que é tremendo. Ele vai falar assim, ó, que vai dividir, né? Ele divide alma de espírito. E continua. E juntas e medulas. Qual que é a função da medula? Está vendo aí o desenho? A medula é o tutano, né? O boi do homem, né? É uma substância como geleia dentro dos ossos que produz o sangue. Então, a medula é o que vai produzir o sangue. Ela carrega os nutrientes de uma junta para outra, para a saúde e crescimento do osso e do corpo inteiro. Quando uma junta está fora do lugar, a medula seca. Quando o osso está no lugar errado, o corpo, a medula, não flui. Então, o que acontece? Por que a nossa alma ela é desesperada, ela fica ansiosa, nervosa? Porque ela está fora do lugar. Tudo que está fora de lugar na nossa alma, ela não flui. Tudo que está fora de lugar em nós não flui. Então, qual é a função da palavra? Ela divide a alma do espírito para colocar a alma no lugar certo, ou como se faz, né? Colocar a medula no lugar certo para começar a fluir sangue. O sangue é símbolo de vida. Vai começar a fluir na nossa vida. Tudo que não está fluindo na sua e na minha vida é porque está alguma coisa errada no lugar errado. O único que pode nos ajudar a colocar no lugar certo é o Senhor. É a palavra dele. É a palavra. Amém?
Então, quando nós olhamos aqui, ele continua dizendo, espírito e alma pneumática, ou seja, qual que é a função do espírito? A pessoa que é pneumática, ou seja, a pessoa que vive na dimensão do espírito, ela tem relacionamento com Deus. Psicos, alma é o relacionamento consigo mesmo, né? E aí, juntas e medulas é fazer aquilo pela qual Deus te chamou. Os gigantes da alma impedem do homem fazer a vontade de Deus. Quais que são os gigantes da alma? Né? Nos gigantes da alma, nós vamos ver que existe medo, ansiedade, insegurança, né? São alguns gigantes que estão na nossa alma que precisam ser conquistados. Aí ele vai trazer pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é o que expõe o que está no interior do homem. Então, quando nós nos expomos na palavra, nós somos confrontados pela palavra. Sabe? Quando você é confrontado pela palavra, quando o Senhor mexe dentro do seu interior, você não é mais a mesma pessoa? Mexe, chacoalha. Quando você se permite ser chacoalhado pela palavra de Deus, o Senhor vai colocando você no lugar certo, para você fluir, para trazer cura, para trazer restauração. Agora que nós estamos vendo pessoas deslocadas, com a alma deslocada, tentando arrumar outras almas que estão mais deslocadas que elas. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender a colocar a nossa alma nesse descanso que vem do Senhor. No verdadeiro descanso. Vocês estão aqui comigo ou está difícil de entender? Não, não estamos pensando. Eu guardei, mas nossa, olha aí o capítulo 4:13 de Hebreus. Hebreus 4:13. A gente vai trazer já aqui. Hebreus 4:13. Como colocar a alma de descanso? Hebreus, capítulo 4. Volta lá em Hebreus 4. Verso 13. Você achou, Regina? Então lê para nós, bem alto. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha lá, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. É pela palavra dele. Conforme nós estamos na presença de Deus, nós vamos nos aproximando do Senhor, ele vai trabalhando no nosso ser, queridos. Amém? Posso ligar aqui um pouquinho, que estou ficando com calor, pode ser? Só vou ligar aqui, depois a gente desliga. Ou seja, a palavra de Deus e a espada vai trabalhar em nós. Veja só, gente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos vendo o que Deus está querendo trabalhar em nós. Nós vamos vendo as nossas imperfeições. Mas, ao mesmo tempo, ele vai curando a nossa alma, ele vai restaurando a nossa alma. Se você não se permitir se achegar na presença de Deus e se aproximar para que ele comece a mostrar suas imperfeições, você não vai conseguir entrar nesse descanso. Por quê? Primeiro Deus mostra as nossas imperfeições. Perdão, restauração, transformação, identificação. É a nossa alma aqui. Então, eu falo que Deus é como um espelho, né? Quando eu estou longe do espelho, eu falo assim, até que eu tô tão gorda assim. Aí eu vou chegando perto, vou vendo que tem umas coisinhas meio brancas aqui, que não tinha antes. Começo a ver algumas imperfeições, né? Algumas gordurinhas. Assim é com o Senhor, gente. Ele vai começar a mostrar as nossas imperfeições para que nós comecemos a sermos transformados pela palavra, né? Sermos transformados pela presença dele. Então, conforme nós vamos vendo a palavra ela vai transformando o nosso ser. Como é? E aí a Fátima fez uma pergunta. Estou pensando como colocar a alma no lugar. Não foi? Só tem duas formas.
Abre aí comigo em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, verso 44. Mateus 21, verso 44. Josiane, pode ler para nós, fazendo um favor? Vinte 21:44, né? Isso. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Olha só, gente. O que Deus quer? Quando nós olhamos, vocês estão lembrados daquela quando Deus chega para Deus vai chegar ali para Jeremias e fala assim: Jeremias, desce para a casa do oleiro. Vocês estão lembrados disso? Aí que Jeremias chega lá na casa, no oleiro, o que o oleiro está fazendo? O que acontece? Hã? O que acontece, gente? O vaso se quebra. Muito bem, gente, ó. É o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebra o vaso. Aí o Senhor fala para ele assim: por acaso não é isso que eu quero que o povo de Israel faça? Ou seja, Deus está falando que quer que o povo se quebrante perante ele. Há duas maneiras pelo qual Deus, por amor a nós, trabalha em nós para que nós venhamos a estar com a nossa alma no devido lugar. Primeiro lugar, quando você se quebranta. A palavra do Senhor fala em Salmo que Deus, ele não rejeita um coração e contrito. Ele não rejeita. Então, há uma maneira aqui, ó, de você se quebrantar perante a presença do Senhor. Se você não se quebrantar, o que vai acontecer? De acordo com Mateus 21:44. É melhor você cair na pedra do que a pedra. Exatamente. Pois é aí que a pessoa passa por um batismo. Cadê os efecetários que sabem bem aí? Qual que é o batismo que se passa? É o batismo de Fogo. Do quê? O de fogo é para quê? Bruno, não deu para ouvir. Ação do pecado. Oi? Não deu para ouvir o que você falou. Vamos lá, vou repetir. Se a pessoa se a pedra cair, o que vai acontecer? Se a pessoa resistir, não se quebrantar, a pedra vai cair sobre a pessoa. Como é que a pedra cai? Com um batismo chamado batismo de sofrimento. Batismo de sofrimento. Batismo de fogo, para que serve, gente? Então, aquela pessoa que está lá no pecado de estimação, Deus manda um foguinho para queimar o pecado. A pessoa está lá, não quer sair daquele pecado, não quer sair daquela vida, não quer sair daquele jeito, e Deus manda um fogo em cima daquilo ali. Para queimar, por quê? Para exterminar. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram pela fornalha, não foram queimados, mas aquilo que os amarrava é que se queimou. Então, o batismo de fogo não é para destruição. O batismo de fogo é para a purificação. Olha que coisa tremenda. Agora, o batismo de sofrimento é a mesma coisa de Jó, gente. O batismo de sofrimento é para... Aqui, ó. A palavra é viva e eficaz. A pessoa não entrou, não se quebrantou pela palavra, vai vir o sofrimento. Para quê? Para alinhar a sua alma. E vou dizer, enquanto a pessoa não se alinha, não se coloca em alinhamento com o Senhor, o sofrimento não acaba. Jó foi isso. Jó foi isso. Sofreu. Por que Deus permitiu que o diabo... Não, veja só. Na verdade, por que Deus permitiu? Por que o diabo... Porque ele não estava com a alma alinhada com o Senhor. Não. Porque ele gosta de espírito, né? Veja só, ele era um homem de temor, ele não era um homem de justo, ele não era um homem
correto, né? Temor, a Bíblia fala 3 qualidades dele, né? Temor, íntegro e justo. Para quem? Para os outros. Mas o coração dele estava como? Não era verdadeiro. Mas Satanás conhece o coração? Mas, Bruno, Já passa, já. Ah. Ele aprova o diabo porque achava que ele era gay. Então vamos lá. A gente vai ter que entender uma característica do hebraico, né? Primeiro, nós temos que entender algumas características aqui, no sentido do hebraico, tá? A história de Jó é um grande enigma na situação teológica, porque é verdadeira ou não é? Porque ela é uma poesia, ela está dentro de uma poesia, né? Então, e a poesia hebraica é diferente, não tem rima, por exemplo. Então, tem todo um contexto de poesia. Mas o conteúdo de Jó, principal dele, ele tem uma moral. E a moral é que o Senhor está conosco, independente das situações e problemas. E a principal moral é Deus. E aí tem um versículo que explica muito isso, que é lá eu vou lembrar aqui onde que está, que diz assim, ó, Deus tem caminho em meio à tormenta. Que é Naum, capítulo 1. Ele vai falar assim, Deus tem seus caminhos em meio à tormenta. Então, Deus estava mostrando ali os seus caminhos em meio das dificuldades, tá? Agora, quando nós olhamos para a situação no hebraico, sabe aquela pessoa que a gente olha e fala assim, ela é ao contrário do que realmente ela é, e a gente acaba fazendo dizendo assim, imagina uma pessoa que é ruim, e aí você fala assim, essa pessoa é muito boa, o que ela está fazendo mesmo? É um cinismo, cínica, né? Então, quando Deus chega para Satanás, primeiro, Satanás não conhece o coração de Jó, né? Você viu o servo Jó, íntegro, reto, justo. Quando ele faz isso, é um cinismo. Porque Deus, gente, não é um desafio, é uma maneira de expressar, de cinismo. E então deixa eu pôr a mão nele. Na verdade, Satanás não conhecia Jó. Não. Ele só conhecia como externamente, não interiormente. Por isso que quando Deus falou que ele era justo e tal, ele acreditou. Porque Deus permitiu? permitiu. Porque lá no final, 42:10, ele vai dizer, antes eu conhecia, eu vi, mas hoje eu conheço, de contigo andar. Ele mesmo admitiu. Ele mesmo admitiu. Exatamente. Aí que está, ó, olha só. Quando Jó admitiu que a alma dele estava desalinhada, ele falou, agora eu entendi. Agora eu conheço. Aí a alma dele alinhou. O que Deus fez? Deus tudo em dobro. Nunca soube o que aconteceu. Não, claro que soube, está aqui. Deus não é um Deus que faz e depois não explica. Ele vai mostrar e tem uma moral em todas essas coisas. Só que ele ficava preocupado. De uma forma religiosa. Né? Que os filhos estavam fazendo. Ele estava sempre fazendo sacrifício porque os filhos pecavam. Então ele sabia que naquele jantar, não sei o que, os filhos pecavam. Exatamente. Gente, vamos para o nosso intervalo? O pessoal do online conseguiu? Está dando ok? Deu para entender? Amém. Vamos lá. De vocês, vamos entrar aí na apostila de vocês, página número 4. Página 4, onde nós vamos estar falando aqui a respeito da conquista da mente. Né? A conquista da mente. A Bíblia fala muito sobre a mente, né, gente? A Bíblia fala bastante sobre a nossa mente. Página 4, a conquista da mente. Acharam aí? É para vocês lerem em casa. Né?
Para vocês lerem em casa aí, né? Vamos parar? Ah, sim, fica à vontade. Vamos lá, então, página 4. Eu vou ler para vocês aqui, porque tem um erro de português aqui que eu preciso comentar, gente, porque teve aqui algumas coisinhas aqui no sistema que eu não sei por que acontece, né? Ele vai falando conforme a gente vai falando, ele vai escrevendo conforme vai falando, então tem alguns erros. Então, vamos lá. Nosso espírito é recriado pelo Espírito Santo. Acharam aí? Então, vamos lá. O nosso espírito é recriado pelo Espírito Santo que passa a habitar nele. Somos transformados em um santuário, mas a nossa alma precisa ser restaurada. Do contrário, intrusos virão pelo lado de fora. Tá vendo aqui, ó? Intrusos virão pelo lado de fora. Quais são mesmo? Como que é esse? Qual que é a janela da alma, gente? Lembrando. Regina, é um saco. Vamos lá. Vamos lá. Olhos, visão, paladar, audição, tato e tato. Pecado, mundo e o diabo. É. Pode ver que cada um está numa posição. É. Não importa que Mas não muda, né? Não, são os três. Então, vamos lá, voltando aqui. Entrarão, vamos lá, mas a nossa alma precisa ser restaurada. Do contrário, intrusos virão pelo lado de fora, entrarão em nossa alma e bloquearão com A-O tio e não com M, tá, gente? Bloquearão, não é bloquearam. Bloquearão. A-O tio, tá? Achou aí onde tá? Página 4. Tá? Acharam aí? Olha aí, ó. Bloquearão o nosso espírito. Então, aqui é muito importante nós entendermos esta questão aqui. Olha só. Vem cá, Edi, vem cá, Rosângela. Só para nós identificarmos aqui. Olha só. Bom ginásio. Vai ganhar o vai comer mais para lá, pessoal. Olha lá. Então, vamos lá. Aqui, espírito, alma e corpo. Tá? Ela emagreceu aqui, então, ó. Espírito, alma e corpo. Tá bom, gente? O que acontece? Quando nós não estávamos sem Jesus, a nossa alma é que comandava tudo. É ou não é? Então, a nossa alma falava assim, bebe água. A alma bebia água, né? O corpo bebia água. Bebe uma pinga. Bebe uma cerveja. Fuma. Fofoca. Fala mal. Não é verdade? Aí veio e aceitou Jesus. O Espírito Santo veio e começou a reinar no Espírito. Então, faz assim, só para... Assim. É isso, ó. Tá reinando, ó. Tá vendo? É para reinar. Aí, quando começa a reinar, o que acontece? A alma está cheia do quê? De vícios. Não tá? Cheia de vício. Porque a alma fala assim, não é você para reinar. Eu é que reino. Sou eu que sou dono. Eu que sei do que você gosta. Eu que sei do que você ama. Eu que sei que você... Não, você não. E aí a alma faz como o quê? A alma fica o quê? Uma briga. Faz assim, fica uma briga. Espírito e alma. Espírito e alma. Fica uma briga aqui entre os dois, espírito e alma. E aí o que acontece, gente? Dentro da alma nós vamos ter o quê? A mente. E é aqui que está a grande batalha. Aqui na mente. Exatamente. É nessa mente aqui. Por quê? Porque o corpo está acostumado com as coisas. A alma está viciada em coisas. E a mente, ela precisa passar por uma transformação. Obrigado. Eu acho que daqui a pouco eu vou chamar vocês de novo. Então, olha lá. A partir do momento em que nosso espírito ele está recriado, a nossa alma ela está viciada e tem a mente. A mente ela quer bloquear aquilo que Deus tem para você. O que Deus quer para nós? A nossa Canaã.
o nosso descanso. Então, é isso que o Senhor tem para nós. Mas a mente, ela quer bloquear. A mente, ela tem bloqueios. Por isso que nós vamos estar falando sobre emoção, porque nós somos seres emocionais. E a nossa mente, ela quer bloquear através das nossas emoções que não estão ajustadas. Ela está acostumada a receber da alma toda A direção, exatamente. Volta aqui comigo na apostila. Nosso espírito se expressa, olha só, através da personalidade, dos pensamentos, sentimentos, atitudes e do corpo. Então, o nosso espírito, ele quer se expressar em nós. Porque o Espírito Santo está reinando no nosso espírito, agora ele quer se expressar, ele precisa se expressar. Só que ele vai conseguir expressar com os vícios que ele tem. Ele consegue se expressar com as emoções feridas, a alma machucada, a alma detonada, a alma cheia de situações complicadas, ela vai conseguir se expressar? O espírito fica bloqueado. O espírito fica bloqueado. Tem muita gente, exatamente, gente, que... Veja, o que é o batismo no espírito? Você ter o Espírito Santo dentro do seu espírito. Esse é o batismo do espírito. Agora, existe uma manifestação, que Deus quer manifestar esse batismo através do falar em línguas para edificar o seu espírito, por exemplo. Né? Não é para ficar falando em línguas, fazendo essas doideiras que está por aí. Mas o falar em línguas é para edificar o seu espírito. E quando você fala em línguas, é como se o seu espírito começasse a expressar aquilo, a sua alma começasse a expressar aquilo que está no seu espírito. É por isso que a palavra fala que rios fluirão do nosso interior. Mas como que vai fluir? Você está cheio de bloqueios aí. Como que vai fluir? Você está cheio de amargura, de sentimentos, de ressentimentos. Olha lá. Bruno, Pois. estou aqui com uma interrogação. Sim. Nós nascemos, aí Deus nos dá um espírito, Isso. O espírito é formado quando ele sofre. Uhum. Agora, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito Santo, isso. Então, ele toma o lugar do nosso espírito. Assim como se você casou com seu marido e se tornou uma só carne, porém cada um é um, assim acontece no Espírito. Né? O Espírito Santo é um, o seu Espírito é outro. É por isso que muitas pessoas, né, a partir do momento, o Espírito Santo entrou no meu espírito, se tornou um só, mas o meu espírito continua sendo o meu espírito. O Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Se não fosse assim, né, não haveria pessoas que iriam se desviar, porque a palavra fala que pessoas podem que aceitaram a Jesus e se desviaram conscientemente, não quiseram mais saber da obra da cruz, como está em Hebreus capítulo 6, dizendo, esses se desviaram e não se acharam lugar nem para arrependimento para eles. Conheceram o poder do mundo vindouro, Hebreus capítulo 6 fala isso, conheceram o poder do mundo vindouro, porém, eles se desviaram, se afastaram. Então, o meu espírito continua sendo o meu espírito, só que agora o meu espírito tem conexão, relacionamento com o Espírito Santo. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que quando nós morremos, o espírito volta para Deus porque é de Deus. Então, esse espírito que volta para Deus, que é de Deus, é o Espírito Santo. Então, Hebreus, Cantares 12 deixa bem claro, uma pergunta aqui, não sei se o pessoal do online ouviu. O pessoal do online ouviu? Não. Ela está falando assim, né? Se o Espírito Santo se alinhou com o nosso espírito, é um só, né? Mas é como eu expliquei. O Espírito é um, o Espírito Santo é um, o nosso espírito é outro, mas nós temos comunhão com ele. Amém? Aí ela disse, e quando a pessoa morre? Quando a palavra lá em Cantares 12 fala que o Espírito volta a Deus, então é o Espírito Santo? Não. Nós precisamos entender aqui quando é que o Espírito volta a Deus. Porque todo Espírito volta a Deus? Sim, todo Espírito volta a Deus, mas em tempos diferentes. Vamos entender aqui. Hoje, quando uma pessoa morre em Jesus, para onde ela vai? Então vamos lá. Quando Deus vai falar em Gênesis 1:26 que
Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Imagem é espiritual, semelhança é alma. Espírito e alma, eles estão conectados, eles não se desligam, mas têm funções diferentes. Qual é a função do nosso espírito? Comunhão, comunhão, intuição, não gosto dessa palavra intuição, mas é uma outra expressão, nosso espírito, testificação, né? Comunhão, testificação e uma outra, comunhão, testificação e daqui a pouco vem a outra palavra. Então, são 3, tá? As 3 são as funções do nosso espírito. Comunhão, porque nós temos comunhão com Deus. Testificação, porque nós temos testificação com o Senhor, que somos salvos, né? Que somos filhos de Deus. E nós vamos ter também a percepção, que é aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. Ou seja, nós temos conhecimento, nós temos discernimento, é a palavra melhor. Discernimento daquilo que é de Deus e não é. Tá? Então, essa é a função do espírito. A função da alma, como nós estamos vendo aqui, emoção, vontade e mente. Essas são as 3 funções da alma. Então, veja, nós temos a função do espírito e temos a função da alma. Só que espírito e alma estão ligados. Eles não são separados, estão ligados. Então, quando uma pessoa morre hoje, para onde ela vai? Espírito e alma, ou vai para o Senhor, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, estão junto com Deus, estão conscientes lá no céu, porque Deus não dá amnésia para ninguém, estão conscientes diante do Senhor. Não aceitou Jesus, a pessoa para onde vai? A Bíblia chama de Hades, ou lugar dos mortos, que não tem demônio lá, gente. Tem muita gente que pensa, acho que é aquela novela Viagem, fica viajando até hoje, né? Quando a pessoa que não tem Jesus, para onde ela vai? Ela vai para o lugar dos mortos. Lá não tem demônio, mas ela é atormentada pela sua própria consciência. Não tem coisa pior do que ser atormentada pela própria consciência, né? Por não ter aceitado Jesus. Então, olha só, aqueles que estão em Jesus, o seu espírito volta a Deus. E a alma vai junto, tá? Que estão lá no Senhor. Aí, no dia do arrebatamento, a palavra deixa bem claro, no dia do arrebatamento da igreja, todos os que morreram em Cristo, estes ressuscitarão com o corpo glorificado. Não sei como é esse corpo, mas é corpo glorificado. Eu espero que lá eu tenha um corpo um pouco melhor do que os que eu tenho, né? Né? Então, espero que tenha um pouco mais. Mas a gente não sabe como que vai ser, né? Quem está no Hades vai passar. Quem está no Hades vai esperar a tribulação, a grande tribulação, e vai ressuscitar no grande trono branco. É nesse momento que o Espírito volta a Deus para aqueles que não são de Jesus. Aí eles vão ser lançados no fogo e enxofre para sempre. Oi? O judeu, se ele não aceitou Jesus, vai estar lá. Tá. Mas quem não aceitou Jesus antes de morrer, vai no Hades? Ele está lá, mas vai ter chance? Não, ninguém tem. Porque a chance é aqui na Terra, gente. Não esqueça, tem um amigo agora que morreu. Nós passamos no lugar, nós estávamos... O pessoal está ouvindo aqui ela falar, gente? Em São Paulo, e ele falou que ia numa igreja lá e fazia doação. Expliquei um pouquinho para ele, agora pensando as coisas que ele falou. Ai, coitado, então ele tá... É que eu falei, nós, né, olha só, a gente gostaria de ter um aparelhinho, de chegar no caixão e fazer assim, pé, salvo, pé, não, salvo, né? Não seria legal, mas a gente gostaria de... Tem gente que fica meio com curiosidade. Mas, gente, a salvação, ela é individual. Sabe por que é Deus?
Ora Deus que manda com a semente, você plantou. É. E na última hora ele entendeu. Na última hora ele aceitou. Vamos lá. Deu para entender aqui, gente? Ok? Então, olha só. Uma certeza que você pode ter, é: o seu nome está escrito no livro da vida se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Aceitou Jesus? É por isso que assim, ó, vamos falar de Jesus, irmão? Ó, vou falar para você, teve experiência, né? Nós temos experiência lá na capelania, eu já falei aqui. Tava lá um dos macumbeiros da cidade, um dos maiores macumbeiros da cidade. Eu cheguei para ele, né, lá na UTI, e falei assim para ele: olha, eu sei quem você é, né? Porque, como eu falei para vocês, a minha família, antes de nós aceitarmos a Jesus, a minha família era católica, apostólica, espírita, macumbeira da mesma banca romana. Então, eu conheço alguns aí que é dessa banda aí, sabe? Né? E aí, quando eu cheguei lá... Eu minha mãe falando de você. Sim. Minha mãe falava. A dona Naira é uma bênção. Dona Naira, que me levou para Jesus. É. Então, quando eu cheguei lá na UTI, tinha lá aquele senhor lá, né? Já estava como senhor. E eu falei para ele, eu disse: aceita Jesus, confessa Jesus como seu Senhor. Ele não sabia falar, não conseguia falar. Mas aí eu falei para ele: se você realmente reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, mexe a sobrancelha. E ele mexeu a sobrancelha 2 vezes. Eu virei. Fez assim, pim, né? Então, assim, tava esperando, gente. Não. Ele foi mesmo. Você não pega mais. Pois é. Então, gente, olha só, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó, Apocalipse capítulo 10 fala o seguinte: importa que nós venhamos a falar do nome do Senhor, pregoar o nome do Senhor, né? Fale o nome de Jesus, queridos, o quanto você puder falar, fala, manda, sabe, de vez em quando eu pego alguns contatos que eu tenho e falo assim, ó: estive orando por você, você é tão amado pelo Senhor. Às vezes é um negocinho assim, então. Alguns assim, às vezes eu estou orando, o Senhor manda assim: você é tão amado do Senhor, estou orando por você. Porque realmente, né, que às vezes eu levanto 3 horas da madrugada, né, eu mando mesmo, sabe? Seja crente, seja não crente, sabe, mando. E às vezes eu mando uma oração junto, falando, é expressar o amor de Jesus, né? Expresse da melhor maneira possível. Queridos, assim, tem coisa melhor, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Mas às vezes eu tô com um dinheiro, o Senhor fala assim: pega um dinheiro. Eu falei: mas eu não quero, porque a gente não usa, vai tudo para Pix, né? E às vezes está lá uma pessoa passando compra, e você ter a oportunidade, e você pagar: olha, eu não vou levar, não pode levar, eu pago para você. Nossa, eu gosto muito. Faça isso, gente. Às vezes o Senhor nos dá, e às vezes é um pouco que você tem, mas é uma abundância que Deus te dá, né? Uma abundância que Deus nos dá. Então, uma alegria, com abundância. Então, faça o melhor que você puder, queridos, ajudando, né? Claro, dentro da condição que cada um, Deus não vai pedir aquilo que a gente não pode dar, né? Sempre Deus vai nos dar a oportunidade. Isso é expressar a presença do Senhor. Você não precisa ficar falando, né? Só fala assim para a pessoa, né? Jesus mandou fazer isso para você. Isso mesmo. Né? E é maravilhoso quando isso acontece. Então, nossos pensamentos precisam estar ajustados com a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer assim, ó, pega a sua apostila assim, ó, faz a conta com a Bíblia e fala assim: eu tenho que pensar biblicamente. Exatamente, biblicamente, gente, né? Pensar para permitir com que o Senhor venha introduzir a palavra dele em nós, introduzir os desejos do coração dele em nossas vidas, né? Então, aí na apostila, página 4, onde está escrito pensamentos. Eu perguntei assim para minha filha, para a Fabiana.
que o dia inteiro, se eu puder, eu escuto louvor, nossa, eu amo assim, né? Daí eu falei pra minha amiga, você acha da mamãe, né? Ela falou, ai, mamãe, acho que você é um pouco exagerada. Eu falei, mas você não gosta de ouvir a palavra? Ah, mãe, mas você é demais. Eu falei, eu acho que eu ainda não sou eu. Ai, eu acho que eu estou assustando. Porque é o dia inteiro, de manhã, tem hora que meu marido está dando na fala, sabe? Meu marido está dele, vamos ouvir alguma coisa dele, não, moço. É, O dia inteiro é dele. é assim, gente, eu também. É assim mesmo, gente. É maravilhoso, né? Eu falo com minha esposa, eu falei, Deus escolheu o dedo, né? Eu falo para minha esposa, o Senhor, eu escolhi a dele e Deus foi muito bom para comigo, porque só ela para me aguentar mesmo, porque de manhã é palavra, irmãos, para mim cochilar, eu cochilo ou com louvor ou ouvindo pregação de Joyce Meyer. Pregação ali, eu cochilo, meus cochilos de 15, 20 minutos é ouvindo a palavra. Porque é assim que nós vamos edificando a nossa mente com a palavra de Deus, queridos. Eu não permito colocar diante dos meus olhos aquilo que não glorifica o nome do Senhor, né? E o Espírito, claro, gente, aquilo que é demais, eu falo assim, não, eu vou tirar isso daqui, não dá para assistir. Mas, porque não glorifica o nome do Senhor. Eu, por exemplo, eu chego agora em casa, eu preciso relaxar, porque minha cabeça fica assim, né? Então eu preciso daí eu chego lá, coloco uma série para mim poder assistir, coloco lá uma série, seja lá uma série que seja legalzinha, né? Leve, um caso leve, né? Por quê? Porque faz parte, a gente pode, né? Você consegue transitar para você saber o que você pode ou não colocar na sua mente. Filtrar, né? Equilibrado. Exatamente. Vamos lá. Pensamentos. Acharam aí na sua apostila? Gente, a apostila eu estou lendo, mas é para vocês estarem continuando lendo, tá? Vamos lá. No dicionário, pensamento é descrito como um ato de pensar ou considerar algo, uma ideia ou opinião ou um conjunto de ideias sobre um determinado assunto. No entanto, isso pouco descreve o que é o pensamento e de que ele é feito e como ele é formado. Olha só, quando nós estamos falando sobre pensamento, né? Os pensamentos, queridos, são várias as teorias que nós temos, né? Tem até o pessoal da psicanálise estava dando essa aula para eles, chamado, né, um médico, que ele é chamado Wilfred Bion, né? Ele é um médico da área da psicanálise, e Bion vai trabalhar exatamente a questão do pensamento. E ele vai dizer o seguinte: quando é que alguém começa a ser um ser pensante? Bion, ele é protestante, então a visão dele é bastante equilibrada com respeito à palavra, e ele vai dizer o seguinte: como é que alguém começa a ser um ser pensante? Alfred Bion, né? Como é que a gente começa a ser um ser pensante? E aí ele começa a dizer o seguinte: nós começamos a ser um ser pensante a partir do momento da falta. Aquilo que nos falta é que nos faz pensar. Uma pessoa que não tem falta de nada é uma pessoa que não consegue ser um ser pensante. Deu para entender? Olha só, você não é um ser pensante? Você não pensa? Você só é porque existiu alguma face na sua vida que teve uma falta. Por exemplo, né? Para nós trazemos aqui. A criança, um bebezinho, né? 2, 3 meses de idade. Qual que é a maior necessidade dele? Mãe. Não é verdade? Não é extremamente necessitado da mãe? Só que a mãe, ela consegue dar atenção 24 horas, 7 horas, 24 horas, 7 dias por semana, toda hora, todo momento, para ele. Então, vai ter momentos que ele vai sentir falta. É exatamente esta falta que faz ele ser uma pessoa pensante.
Deu para entender aqui? É isso que ele está explicando. Nós somos seres pensantes porque nós temos faltas, né? Então ele vai trazer aqui vai trazer muitas coisas a respeito disso. Voltando aqui na nossa apostila, página 5, lá em cima, diz o seguinte: na psicologia, a questão de que o que é pensamento é respondida de outro jeito. Página 5, virou. Página 5, lá em cima. Achou? Achou? Assim. De acordo com a ciência cognitiva, que é a TCC, tá, gente? Ó, nós temos vários tipos de terapia, tá? Existe, a mais conhecida é a terapia cognitiva comportamental, chamada mais de TCC, e nós vamos ter uma terapia que é psicanalítica, né? Então, qual que é a diferença? A TCC, que é a comportamental, cognitiva comportamental, ela vai trabalhar mais a consciência. A terapia analítica vai trabalhar de uma maneira mais inconsciente, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre uma e outra, mas as duas se completam, tá, gente? As duas se completam. É muito interessante isso. Vocês viram lá que é um recadinho que eu mandei para vocês, né? Que todos os alunos têm direito de fazer uma terapia, não só comigo, mas com outros terapeutas, gratuita, né? Eu não posso marcar já. Pode. Você tem uma terapia gratuita, né? Uma sessão gratuita, e se você quiser, você vai ter ainda 50% de desconto, né? Então, todos estão convidados a participar, né? Mas aí eu acho, hoje se pode fazer online, hoje se pode fazer presencial. Eu geralmente atendo aqui em Santa Bárbara atendo aqui, né? Atendo em Piracicaba, né? Mas eu tô ficando mais aqui, né? Eu tô cansando de pegar pista. Também que é 25 quilômetros só, mas pedágio, Vamos voltar aqui, gente, ó. Vamos lá. No site Psychology Today, por exemplo, ele é descrito como uma coisa que retrata outra coisa por ter características que respondem a essa outra coisa. Que interessante, né, gente? É muita coisa, né, gente? Parece uma conversa da Dilma. Então, olha só, gente, o que quer dizer, né? Que os pensamentos correspondem às coisas externas, né? O que está acontecendo além de você e as coisas internas que estão acontecendo dentro de você. É isso que o pensamento ele vai trazer para nós, tá? Aí ele diz, desse modo, é similar a uma foto, a qualquer outro objeto similar a outro. Em muitos sentidos, os pensamentos são associados a um mapa mental. Eles representam e correspondem a estímulos que o cérebro percebe com os sentidos, emoções ou ações. Já em termos mais científicos, um pensamento é uma resposta simbólica a estímulos intrínsecos ou extrínsecos, interno e externo, tá, gente? Sendo considerado um mediador entre a atividade interna e estímulos externos. Em áreas diferentes, os pensamentos podem ter distintos significados, embora não sejam caracterizados em conjunto como uma resposta a estímulos. Ou seja, por que você pensa? Quais são os pensamentos que estão ali, de acordo com a ciência, de acordo com a neurociência e psicologia? Você pensa de acordo com os estímulos internos e externos, né? E aí que está, o inimigo vai agir tanto internamente como externamente, né? Por isso que a maior batalha que nós temos é nas nossas mentes. E a mente do ser humano é uma mente catastrófica. Nós temos vários tipos de pensamentos. Nós temos uma mente de medo,
né? Uma mentalidade sempre de medo, né? Que vai alguma coisa acontecer. Mas temos a mente catastrófica. E esses pensamentos catastróficos, queridos, são terríveis, porque podem fazer com que a pessoa não viva o melhor do Senhor na vida dela. Então, olha lá, deixa eu colocar aqui. A nossa mente, né? Olha, de onde vêm os pensamentos e como eles são transformados? Está na sua apostila, mas também está aqui, tá, gente? Só para você saber, está na página 5, tá? De onde vêm os pensamentos e como eles são transformados, mas eu vou ler o que está aqui na tela, tá? Diz o seguinte: teorias científicas sobre formulação de um pensamento indicam que elas derivam de transmissões de neurotransmissores através da sinalização celular, e quando eu falo celular, não é telefone, tá, gente? É de células, tá bom? De células nervosas do cérebro. E nervosa não significa que a pessoa é nervosa, brava. Nervosa significa de nervos, de conexões, tá, gente? Tá bom, gente? Enquanto os neurônios liberam estes sinais, os estímulos intrínsecos ou extrínsecos que ocorrem em volta de um indivíduo desencadeiam os pensamentos. Então, presta atenção. Os nossos neurônios, eles morrem por volta até os seus 40 anos, ele está morrendo por volta de 1.200 neurônios por dia. Depois dos 50 anos, ele já vai para 2.800 neurônios. Eles morrem, né? Aí o que acontece? Aí eles vão... o que acontece? Aí, gente, nós precisamos identificar o seguinte, que para os neurônios, para não morrer, né, 9h15, tá aqui, precisa ser estimulado. Como é que nós estimulamos os nossos neurônios? Leitura. O que mais? Música, inglês, línguas, né? Ginástica também. Sim. Academia, né? Sabe o que a ciência descobriu? Deus abençoe, viu? Depois eu vou mandar um recadinho para você no WhatsApp, tá bom? Olha lá. Ela vai trabalhar. Eu coloco presença para você lá, tá bom? Coloco presença. Olha lá. Sabe o que a ciência descobriu, gente? Qual é? A oração. Eu ia falar oração, mas tem uma outra aí. Sabe o que é? Quem faz teologia. Quem faz teologia. A ciência descobriu que 95% daqueles que estudam teologia não têm Alzheimer e nem demência. 95% tem. Outras coisas que eu acho que que coisa tremenda, né? Não, assim, todas essas coisas, mas dentre as coisas que não é só o estudo, porque uma coisa é estudar, outra coisa quando se faz teologia é a ciência que vou procurar. Porque as pessoas, geralmente, quem faz teologia, faz porque gosta. E porque faz porque gosta, estuda além do que está pedido na sala. Aí vai ler mais livro, aí vai fazer... As outras coisas são mais estimuladas, né? A pessoa vai se estimulando. Aí eu falei, é verdade isso, sabe por quê? Uma vez eu estava saindo da Bahia para Brasília. Peguei um voo da Bahia para Brasília, porque eu fui ministrar lá na Bahia, e estava chegando em Brasília e tinha lá uma pessoa, né? E ela começou a perguntar da minha vida, né? Tem gente que senta, gosta de perguntar da vida dos outros, né? Irmãos, eu fui para Portugal 10 horas, uma mulher falando sem parar. Irmãos, ela sentou do meu lado, ela falou 10 horas sem parar. Eu sou psicanalista, né? Então, estou acostumado a ouvir. Não falei, não deu tempo de falar.
Aí não deu tempo de falar, irmãos, essa mulher falou 10 horas sem parar. Bom, lá da Bahia, né? Aí ela começou a falar da mãe dela. Eu falei para ela que eu sou professor de teologia e tal. Ela falou assim, não sabe de uma coisa? A minha mãe, ela estava com Alzheimer, né? Tinha atingido já 20% do cérebro dela e ela decidiu fazer teologia. Eu falei, eu ouvi falar uma coisa assim, né? Ela falou, pois é, e você acredita que regrediu? Que regrediu? Por quê? Porque estimula, né? A conversa da sala de aula, o ensino, ela começa a fazer conexões, porque a Bíblia você tem que fazer conexões bíblicas. Estas conexões é o único livro que você tem que fazer conexões de verdade, que trazem razão de ser. E estas conexões é que a ciência fala que a pessoa, quando consegue fazer as conexões, é que ativa os neurônios para pensar mais. Ativa os neurônios para falar melhor. Eu fico pensando nos jovens dessa geração Z. Meu Deus, o que vai acontecer? Pois é. Né? Não querem saber, né? Oi? Então, olha só. Então, quando nós estamos falando a respeito da nossa mente, acho que a gente não vai conseguir terminar de falar tudo hoje, mas, enfim, né? Quando nós estamos falando da nossa mente, então, ela vai produzir. Agora, a nossa mente é uma porta aberta. Veja só. A nossa mente é uma porta aberta para o inimigo, né? Só para você saber onde nós estamos, página 6. Tá aí, ó. A mente, porta aberta para o inimigo. Nós vamos parar aqui? Não, nós vamos continuar fazendo, falar um pouquinho mais, depois da semana que vem começa em Leis da Mente, tá? Inglês também. Leis da Mente. Vamos lá. Vamos lá. Portas abertas para o inimigo, e nós devemos fechar a nossa mente para o inimigo. E abrir a nossa mente para a palavra, né? Então, olha lá. Veja só, possuir uma mente não renovada. Veja quais são as portas que o inimigo utiliza para fazer com a mente fique paralisada. Possuir uma mente não renovada. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. 2 Coríntios 4, 4. Luciana, você pode ler para nós? Só libera o seu som. Por Deus. Inglês também é legal, não é? Se quiser, seria bom. Mind, né? 4:4. 2 Coríntios 4, 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Muito bem. Então, quando nós olhamos aí, ele está dizendo que existe um véu na onde? Na mente. Então, quando nós não temos uma mente renovada, existe ali um véu que se coloca na mente, não consegue enxergar. Cega o entendimento. Tira aí a palavra mel, que eu coloquei aqui, ó, e coloca aí a palavra véu, tá? Só vamos ler essa apostila. Diz o seguinte: o que significa uma mente não ajustada aos padrões expressos da palavra de Deus? Apóstolo Paulo diz que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que razão ele cega o entendimento? Porque antes que a mensagem possa penetrar no espírito, ele terá que atingir o entendimento. 2 Coríntios 3, 14, Paulo declara que os filhos de Israel não entendiam a leitura do velho pacto, porque o entendimento lhe ficou endurecido, pelo que o véu, não mel, por favor, coloca aí, ó, pelo que o véu estava em seus olhos, impedindo a revelação da palavra. Uma mente não renovada é cega e endurecida. Foi. Desculpa, sim. Ela se desvia porque o coração ficou duro, a mente ficou
cega, travada, ela não consegue compreender os propósitos de Deus na vida dela. Ela não desenvolve. Não desenvolve o espiritual. E aí, qualquer coisa, assim, já faz. Já não tinha para se desviar. Exatamente, tudo é motivo para se desviar, porque é uma mente que não é renovada. Então, você imagina assim, ó, uma pessoa, vamos pensar aqui, uma pessoa que não tem uma vida equilibrada, sua alma, mente, não está alinhada com a palavra, ela chega na igreja e fala assim, mas eu tenho dom, eu sei cantar, eu sei pregar, ninguém me dá oportunidade nessa igreja, ninguém olha para mim nessa igreja, e toda aquela dor que a pessoa tem é expresso. Toda dor que ela tem é expressa. Eu atendo muito pastores e esposas de pastores, né? E uma pastora estava chegando para mim assim, ela, tô triste. Eu falei, verdade, por quê? Tô muito triste porque teve um pessoal que saiu da minha igreja e está falando mal de mim, está falando mal do meu esposo, né? E está falando mal, e ela já vinha reclamando, já falando, aliás, né? Falando muito disso dentro da terapia. E eu falei assim com ela, né? Mas você percebe que o que a pessoa está falando, possivelmente, você só é um bode expiatório, porque, na verdade, você representa a mãe e o pai dela, dessa pessoa. Ela levou um choque, assim, falou, verdade. Eu falei, como era? Você conhece a história dessa pessoa? Como que era a história dela com a mãe e o pai? Não tinha relacionamento nenhum, saiu de casa. A mãe mandou ele embora porque achava que era um homossexual. A gente na igreja que pegou ele, né? Ele era um pastor, foi consagrado a pastor na igreja, né? Mas aí ele veio, aí ele saiu da igreja e agora está colocando a culpa tudo em nós. O que acontece? O que é uma mente não renovada? A pessoa ela vem com toda a sua ferida, entra na igreja e coloca a culpa em pessoas que são representantes emocionais para ela. Eu estou fazendo isso hoje com uma irmã. Ela está querendo sair da igreja, porque ela acha que o pastor não faz assim. Ela está... Eu falei, escuta, você está botando a mão numa cumbuca que não é sua. Uma cumbuca que não é sua. Não é sua. Você tem que entender que Deus trabalha de várias formas. Que ele é o pastor. Mas ele não tem que ficar também, porque tem uma pessoa lá que ela está sempre doente. E aí ela ficou brava. Ele pediu oração para todo mundo, mas não pediu para ela. Eu falei, ela é um caso crônico. Então, todo mundo sabe que tem que orar para ela. Ou por ela, né? Mas ela não quer melhorar. Ela não quer, ela gosta de estar assim. Ela não gosta de coisas. Então, cuidado com as raposinhas. As raposinhas vão começando assim, mas tem que usar as raposonas. Porque ela traz coisas que ela quer entender os fracos e oprimidos. E eu falei para ela, a sua profissão fez isso com você. Você estava numa função em que você só recebia pessoas maltratadas, com dificuldades. Então, você aprendeu a querer proteger essas pessoas. Mas na igreja, a igreja é um hospital, está todo mundo doente. Então, você tem que entender que você também está doente. Primeiro vai se curar, para depois você ajudar um pouco mais. Pois não. Deixa eu só falar aqui, o pessoal escutou o que ela falou? O pessoal do online escutou? Mais ou menos, né? Alguns mais ou menos. A Edith estava falando que uma pessoa que ela estava conversando hoje, que a pessoa estava bronqueada com o pastor, porque a pessoa lá sempre pede oração e a pessoa nunca melhora, pelo que eu entendi, né? Não quer melhorar. A Edith estava falando, aconselhando essa pessoa, você tem que entender que aquela pessoa não quer melhorar e que o pastor só está ali para auxiliar. Deixa o pastor orar. Não fique bronqueada porque toda vez ele fica orando pela mesma coisa. Fazer o quê? A pessoa não quer ser curada, não quer ser restaurada. Agora, daí ela virou assim, será que você também não precisa ser tratada nessa questão? Porque muitas vezes, aquilo que está te transtornando é porque existe um transtorno em você. Né? É uma questão, pode falar. Questão de luz. Não tem isso, né? O quê? Tipo assim, ele não conseguiu ser trabalhado pelo espírito, e aí ele... Não, a situação de Lúcifer é ao contrário ali, né? A Lúcifer, ele é um anjo. A alma do anjo é diferente da nossa alma, né? Não é igual à nossa, mas anjo, você tem alma? Tem. A Bíblia fala sobre 4 tipos de alma.
A Bíblia fala da alma de Deus. Exatamente, a alma. Tá vendo? A alma de Deus, a alma dos anjos, a alma dos homens e as almas dos animais. Né? São 4 tipos de alma que a Bíblia fala. A alma dos animais é coletiva? Não, cada animal é uma alma que eles têm, mas as expressões da alma do animal vai ser diferente para cada. Então, gato é totalmente diferente da alma do cachorro, mas eles têm alma, né? As expressões, né? Então, olha só. Quando a gente está falando de Lúcifer, é diferente, porque a alma de Lúcifer é diferente, porque ele confrontou a Deus. Lá para nós, Êxodo capítulo 20, no verso 3, que diz: não terá outros deuses diante de mim. O original, na verdade, está dizendo o seguinte: não me confrontarás. Porque ali, o primeiro texto, ele não está trabalhando idolatria. Ele trabalha a idolatria a partir do 2º mandamento. Né? Eu fiz uma pregação esses dias atrás exatamente sobre isso aqui na igreja, né? Falando sobre o primeiro mandamento, que é o primeiro mandamento que está traduzido para nós: não terás outros deuses diante de mim. No original, até trouxe o original lá, significa não me confrontarás. Toda vez que alguém tentou confrontar a Deus, morreu. E por que ele coloca no primeiro mandamento? Porque o primeiro a confrontar foi o próprio Satanás. Né? E aí, então ele vai trazer isso como forma de alerta. Não façam isso. Né? Então, quando nós estamos falando aqui da mente não renovada, é uma mente endurecida, é uma mente que não se alinha à palavra. E é por isso que nós temos que fazer de fora para dentro. Tem coisa que a gente tem que colocar na nossa mente de fora para dentro até que ela acostume, gente. Eu vou pegar minha mente e vou falar assim: eu vou colocar a palavra de Deus, eu vou memorizar. Tanto é que é o seguinte: quem faz teologia agora comigo, toda semana tem que buscar memorizar um versículo. Olha lá. E a chamada é o versículo. Qual é o versículo? Tem que buscar memorizar. Coloca um texto na geladeira, no carro. Mas é assim, a gente tem que memorizar a palavra do Senhor, buscar. Inculca. Amém? Nós vamos falar aqui, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre a mente carnal. Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu quero pedir aqui para Débora orar por nós. Pode ser, Débora? Você não fez a chamada. Eu vou fazer a chamada aqui, mas eu já sei quem está aqui. Tá bom? Só me dá uma caneta emprestada, fazendo favor. Muito bem. Mas, Débora, eu vou vendo aqui e já vou colocando presença para quem está aqui, tá? Mas pode orar, Débora. Tá bom. Pai amado e querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa noite de aprendizado. Senhor, trabalhe em nossas mentes, Senhor, para que conseguimos controlá-las, Senhor, para que não sofremos ataques em nossa mente, Pai. Trabalha, Senhor, com o nosso espírito também, Senhor, que a sua palavra se torne realmente rema em nossa vida. Inculca-nos a tua palavra, Senhor. Pai, nos leve em segurança até nossa casa, aqueles que estão na aula presencial. Abençoa a noite de todos aqueles que estão presentes. Obrigada, Senhor, pela vida do Bruno, que com excelência nos transmite tanto conhecimento. Obrigada, Senhor, por mais este dia de hoje. Foi em nome de Jesus que eu orei. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Até a semana que vem. Se Jesus não nos arrebatar antes, né? Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra lá. Obrigada, Bruno. Tchau, boa